Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET Computação da UFPB, daremos continuidade ao nosso estudo do paradigma de POA utilizando a linguagem Java. Esta, pessoal, é nossa última aula de orientação a objetos, certo? Iremos encerrar com o assunto de polimorfismo, que é o último pilar da orientação a objetos, que nós iniciamos na aula anterior. Mas para quem gosta da linguagem Java, nós ainda iremos ter mais algumas poucas aulas da linguagem em si, mas para quem estava assistindo apenas por causa da orientação a objeto, pode parar neste último vídeo, certo? Mas sem mais delongas, vamos dar início à nossa última aula de orientação a objetos. Classes abstratas, pessoal. Classes abstratas é um conceito bastante interessante dentro do polimorfismo. Nem todas as linguagens, até onde eu sei, suportam classes abstratas. E uma classe abstrata em Java ela é criada utilizando a palavra-chave abstract. E normalmente essas classes abstratas elas não podem ser instanciadas. E elas são excelentes para viabilizar o uso do reuso e do polimorfismo, certo? Vamos para o código para que possamos compreender melhor o uso dessas classes abstratas. Eu já deixei o código pronto para que não gastemos muito tempo codificando. O objetivo mais é que vocês entendam o conceito e consigam utilizar, certo? Eu criei o main, que vai ter a instanciação de uma classe processador de cartão de crédito, que vai receber o valor que vai processar e o número do cartão, e uma classe processador de transferência bancária, que vai receber o valor a ser processado e o número daquela conta bancária. Aqui eu tenho minha classe abstrata, processador de pagamento. Eu não vou explicar ela agora, porque eu quero explicar em maior detalhe. Eu tenho minha classe processador cartão de crédito, que basicamente ela herda da minha classe abstrata processador de pagamento, certo? No construtor ela recebe o valor e o número do cartão, e ela tem uma sobrescrita do método processar pagamento, que basicamente ele exibe na console que o pagamento está sendo processado e imprime o recibo. E minha classe processador de transferência bancária, ele também herda da minha classe processador de pagamento. O construtor ele recebe um valor e o número da conta. Ele também sobrescreve um método processar pagamento que exibe na console que o pagamento está sendo processado e o número da conta, certo? E imprime o recibo. Agora vamos olhar com maior grau de detalhes a nossa classe abstrata processador de pagamento. Primeiro, como eu disse, como é uma classe abstrata, ela é criada utilizando a palavra-chave abstract, certo? Ela vai ter um construtor, vai ter um método get, igual às outras classes que nós já construímos, certo? Vai ter um método abstrato, mas não se preocupe que eu vou voltar para falar desse método. Então, no momento, só abstraiam ele, certo? Essa classe ela vai ter alguns métodos e, basicamente, ela só não vai ser possível ser instanciada. Então, se eu vier aqui no meu main e criar uma variável processador pagamento P1 igual a new processador pagamento com valor, por exemplo, 12.1, perceba o erro que a minha ideia vai dar. Eu não posso instanciar a classe processador do tipo processador de pagamento, porque ela é uma classe abstrata, gente. Classes abstratas, elas servem justamente para utilidades como necessidade de definir uma classe mais genérica. Imagina que tu tem o seguinte cenário: forma geométrica. Forma geométrica, gente, é uma classe que não faz sentido ser instanciada. Por exemplo, o que é uma forma geométrica? Tente imaginar na sua cabeça. Vai vir um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango. São várias formas, então não tem uma forma específica. Geralmente, quando a gente define uma classe com esse grau de abstração, nós criamos uma classe abstrata, porque quando essa classe tem um nível de abstração muito alto, não faz sentido instanciar ela. E ela vai ser útil justamente para utilizar o polimorfismo, porque tu pode referenciar as classes mais específicas, como por exemplo quadrado, como por exemplo triângulo, certo? Utilizando o nome da classe mais genérica que é abstrata, certo? Então,
vamos dar continuidade. Vamos falar agora de métodos abstratos. Métodos abstratos, pessoal, são métodos também criados utilizando a palavra-chave abstract, certo? Eles também não podem ser implementados, e a definição de um método abstrato em uma classe obriga que aquela classe também seja abstrata. Métodos abstratos em superclasses, eles devem ser implementados obrigatoriamente na subclasse, obviamente, certo? Então, se eu tenho um método que é abstrato na minha classe abstrata, minhas classes mais específicas vão herdar dessa minha classe abstrata, essas minhas subclasses elas vão ser obrigadas a implementar esse meu método abstrato. Então, voltando aqui para o código, na nossa classe processador de pagamento, percebam que eu tenho um método abstrato processar pagamento, perdão. Como eu tenho minhas classes processador cartão de crédito e processador transferência bancária herdando da minha classe abstrata processador pagamento, eu sou obrigado a sobrescrever aquele método e implementando ele, certo? Perceba que ambas as classes elas implementam aquele método. Se eu remover essa implementação, perceba que vai dar erro. Perceba, ó. O tipo processador cartão de crédito deve implementar o método abstrato herdado processar pagamento, porque ele é um método abstrato e minha classe que herda, ela é obrigada a implementá-lo. E a ideia de um método abstrato, gente, é a mesma ideia de ter uma classe abstrata. É quando tu define um método que ele é muito genérico. Voltando para o nosso exemplo de figuras geométricas, que no caso seria uma classe abstrata, figura geométrica no caso, que normalmente nós criamos uma classe no singular. Então, se eu tenho uma classe abstrata, figura geométrica, não faz sentido instanciar aquela classe, porque ela é muito genérica. Logo, dentro daquela classe, eu poderia ter um método chamado área, calcular a área. Mas vocês concordam comigo que calcular a área está vinculado à figura geométrica, certo? Então, como calcular a área também é muito genérico, eu defino esse método como abstrato. E, obrigatoriamente, as classes que herdarem de figura geométrica vão ter que implementar aquele método abstrato, porque não faz sentido uma figura geométrica não ter um método abstrato área, certo? No caso, não ter um método área. E aqui, nesse exemplo de processador de pagamento, a ideia é a mesma. Processador de pagamento é muito genérico, certo? É uma classe abstrata justamente porque é muito genérico. Eu posso ter um processador de cartão de crédito, posso ter um processador de transferência bancária. Não faz sentido eu instanciar uma classe processador de pagamento. Sim, processador de pagamento o quê? Tem vários tipos. É muito genérico. O mesmo vale para processar pagamento. Existem várias formas de processar um pagamento. É muito genérico. Por isso, nós definimos tanto a classe quanto o método como abstrato. E, voltando para o slide, aqui diz o quê? Métodos abstratos em classes obrigam com que a classe também seja abstrata. Então, se eu tirar o abstract da minha classe, perceba que vai dar um erro. Vai dizer o quê? Ó? O tipo processador de pagamento deve ser abstrato, deve ser uma classe abstrata, porque ele define métodos que são abstratos. Então, se eu tenho um método abstrato, obrigatoriamente, minha classe também tem que ser abstrata, porque um método abstrato é o quê? Muito genérico, não faz sentido ter uma implementação. Se esse método é muito genérico, então a classe não faz sentido ela ser instanciada, ela também tem que ser muito genérica. Vocês concordam comigo? Pode ser que a ideia tenha ficado muito difícil de compreender, mas porque é a primeira vez que vocês estão vendo esse conceito, mas vocês revejam a aula 1, 2, 3, quantas vezes forem necessário, para que vocês possam compreender esse conceito. Sempre imagine isso, classe abstrata é uma classe que o nível de generalização é muito alto, não faz sentido instanciar, certo? Já métodos abstratos são métodos também muito genéricos. O melhor exemplo que eu acho para pensar em classes abstratas é a figura geométrica. É perfeito esse exemplo, certo? Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula de polimorfismo, onde vocês viram classes e métodos abstratos que são essenciais nas linguagens que possuem eles, porque eles fazem o uso de polimorfismo gigantesco. Como aqui no main, que eu mostrei para vocês, eu posso utilizar a minha classe abstrata para referenciar meus objetos mais específicos, processador de cartão de crédito, processador de transferência bancária. E se meu usuário criasse umas outras classes, como por exemplo, processador de cartão de débito, eu teria minha classe mais genérica, processador de cartão de crédito, que conseguiria referenciar um objeto de qualquer outra classe. Certo? Concordam comigo? E minha classe abstrata, processador de pagamento, poderia oferecer métodos que são comuns em todos os tipos de processamento, certo? Só que no nível de generalidade muito alto, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa playlist de orientação a objetos. Como eu disse, ainda vai ter mais alguns vídeos, mas agora dando um foco maior na linguagem Java. Só alguns vídeos só para encerrar fechar com chave de ouro, digamos assim. Vai ser um material extra, mas para quem estava assistindo só por causa de orientação a objeto, pode parar nesse último vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. E obrigado. Acompanhe o canal do Pet, que vai ter mais playlists sobre outros assuntos. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até mais.